Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para tecer um comentário a vocês deste filme, esse filme de 2004, titulado Diários de Motocicleta. Esse filme que eu tenho em minha DVteca, em minha coleção de DVDs, um filme de 2004 e que retrata, aborda a viagem que Che Guevara e seu companheiro Alberto Granado fizeram iniciaram em janeiro de 1952, mais precisamente no dia 4 de janeiro, de 1952, e que será uma viagem de descoberta e autodescoberta. É por meio desta viagem que Che Guevara, que como nós veremos ainda não era Che Guevara, que o Che aqui vai descobrir uma América Latina que ele ainda não descobria, vai descobrir uma América do Sul que até então ele conhecia apenas por meio dos livros, e a partir deste contato com esta América do Sul desconhecida, ignorada, o seu espírito revolucionário, a sua diríamos assim, a sua vocação para a militância política, para a resistência, para a revolução, vai se configurando, vai se definindo, vai sendo dilapidada. Eu vou falar sobre este filme, alguns temas que estão presentes neste filme com vocês nesta ocasião, mas antes eu quero convidá-los para se inscrever em nosso canal, para divulgar este espaço com outras pessoas. Esse é um espaço por meio do qual nós levamos a vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura. Por meio deste espaço a gente aborda temas ligados à filosofia, à arte, à ciência, enfim, aqui é um espaço de divulgação de conhecimento, de divulgação de cultura, como faremos hoje, levando a vocês um pouco de cultura cinematográfica. Portanto, você que sabe, conhece, tem convicção acerca da importância do conhecimento, da cultura na vida das pessoas, nos ajude na divulgação deste nosso espaço. Bem, vamos ao filme propriamente dito. Como eu já antecipei, Diários de Motocicleta é um filme de 2004 e é um filme dirigido pelo nosso Walter Salles, Walter Salles, que recentemente foi premiado com o Oscar, aliás, que recebeu a premiação do Oscar de melhor filme internacional com Ainda Estou Aqui, uma figura que foi muito sobre a qual muito se comentou nestes últimos meses, ele, Fernanda Torres, o Ainda Estou Aqui, que ganhou Oscar de melhor filme internacional. E aqui nós podemos encontrar um filme mais antigo do Walter Salles, que é um filme de 2004, e ver e já reconhecermos aqui que o Walter Salles tem essa abordagem cinematográfica mais política, os temas relacionados à política são temas de seu interesse. E aqui nós o vemos tratando de uma figura extremamente emblemática, icônica em relação aos movimentos revolucionários na América Latina, que é ninguém mais, ninguém menos que Che Guevara, Che, identificado no filme como Che, porque é uma expressão idiomática para se referir ao argentino, e o Che
aqui neste filme é interpretado pelo ator Gael Garcia Bernal, né? Ele vai encarnar a figura do jovem Che, que está no último semestre do curso de medicina, e o Che pretende se especializar em lepra, tanto é que o filme vai terminar a viagem, pelo menos no que se refere à narrativa do filme, termina no leprosário em São Pablo, né, onde Che e seu amigo Alberto Granado, interpretado pelo ator Rodrigo de la Serna, terminam praticamente o seu roteiro, a sua viagem, né? E essa ideia do Che, do médico Che, que vai se especializar em lepra, né? Essa ideia, essa imagem é uma imagem bastante sugestiva, né? Porque ele vai ter contato com as figuras mais relegadas, mais à margem, mais desprezadas pela sociedade, né? E isso em relação à vida do Che, tal qual hoje nós a conhecemos, isso se enche de um sentido todo novo, né? Um sentido extremamente, muito mais rico, muito mais amplo, né? Aqui nós já vemos um Che que quer estar perto, quer estar próximo dessas pessoas excluídas por conta desse seu estado de saúde, por conta dessa sua enfermidade. Ele quer estar onde ninguém quer mais estar, né? Ele quer curar essas pessoas, né? Portanto, nós vemos aqui a figura de um Che que está preocupado com as chagas, né? Com as doenças, né? que afetam as pessoas, e ele está predisposto a curá-las, a ajudá-las, né? É um Che que traz em sua veia, traz em seu espírito essa vocação, a vocação para cuidar dos marginalizados. Esta viagem, que vai terminar no leprosário de São Pablo, onde o Che vai ter embates com a igreja, né? Ali a gente já percebe alguns conflitos entre Che e a igreja e a religião, né? Essa viagem, que termina no leprosário de São Pablo, é uma viagem que, como eu já disse, se iniciou em 4 de janeiro de 1952. Nesta viagem, os dois amigos, né, Che e Alberto Granado, que depois será convidado por Che Guevara, agora já na condição de ministro de Estado, né? já politicamente estabilizado no governo cubano de Fidel, né? Granado será convidado para trabalhar, se não me falha a memória, em alguma instituição de pesquisa lá em Cuba, convite feito pessoalmente pelo próprio Che Guevara, né? O Alberto Granado, que faleceu já em idade avançada, né? Faleceu há alguns anos atrás, né? Teve uma vida longa, né? O Alberto Granado é um bioquímico, Che é um médico. Os dois possuem temperamentos bastante distintos, né? Nós podemos notar isso no filme, né? Che é uma figura mais contida, uma figura mais racional, uma figura mais serena. Alberto Granado é uma figura mais impulsiva, né? Uma figura mais hedonística, uma figura mais suscetível às paixões que vão sendo a ele apresentadas ao longo desta viagem, esta viagem que tinha como único objetivo rodar
8.000 quilômetros em 4 meses por esta América do Sul desconhecida. Repito que os autores, que os jovens amigos conheciam apenas por meio dos livros. Aliás, eles conheciam muito mais a Europa por meio da escola, por meio da universidade, do que a América do Sul, né? Do que o continente de onde eles surgiram, né? O continente de sua origem, né? E essa viagem que duraria 4 meses, por meio da qual eles percorreriam aí 8.000 quilômetros, era uma viagem marcada única e exclusivamente pela improvisação, né? O método deles era a improvisação, né? O objetivo era fazer esse percurso de 8.000 quilômetros em 4 meses, né? E sobre uma moto. Né? Por isso que o filme se chama Diários de Motocicleta, e a moto aqui vai se tornar quase que vai formar com eles quase que um trio, né? Inclusive, e aqui eu já advirto a vocês para que assistam o filme antes, né? Até porque eu vou ter que tocar em alguns temas do filme que não seria interessante serem ouvidos por alguém que não tenha assistido o filme, né? Eu não quero ser o chato aqui para antecipar algumas coisas do filme a quem não o assistiu, né? Não quero passar spoilers aqui do filme. Portanto, como eu faço em todos os meus comentários acerca do cinema, acerca dos filmes, assistam primeiro ao filme Diários de Motocicleta e depois assistam a essa nossa reflexão, né? Para que vocês não tenham a desdita aí de aprenderem alguns spoilers que eu dou ao longo das minhas falas, spoilers necessários, porque estão muito relacionados aos temas, às ideias que eu abordo, né? E com isso perderem o interesse ou a graça do filme. O meu objetivo aqui é justamente acrescentar alguma coisa àqueles que já viram o filme e despertar nos que ainda não viram o interesse de despertar, né? Mas como eu já estava falando, né, Diários de Motocicleta, a motocicleta aqui forma quase que uma terceira personagem neste núcleo de amizade, né? Nessa relação, né? Nós temos aqui quase que 3 personagens, porque a motocicleta, inclusive a motocicleta tem o nome, a Poderosa, né? A motocicleta, a Poderosa, é quase que uma terceira personagem neste filme, inclusive quando os amigos têm que se desfazer da Poderosa, é como se eles estivessem deixando para trás na caminhada um outro amigo, um outro companheiro de viagem que se predispôs a seguir com eles a caminhada, né? E a Poderosa é pintada aqui no filme com cores literárias, né? Com cores clássicas, né? Ela é comparada ao Rocinante do Dom Quixote, né? E isso é bastante interessante porque nós temos aqui quase que há no filme alguns momentos quixotescos, né? Há no filme o Walter Salles trabalha com essa ideia quixotesca, né? No filme, alguns momentos cômicos que nos reportam ao grande Miguel de Cervantes, né? E seu Dom Quixote, né? Essa imagem de um Che que encarna Dom Quixote, né, com seu amigo inseparável Sancho Panza, né, em cima do seu Rocinante ou da Poderosa. Essa é uma imagem que está presente no filme, essa é uma imagem que o filme
dá, que o filme aborda, né? Então há alguns momentos quixotesquianos no filme, até porque nós estamos diante de dois jovens ainda, né? O Alberto, acho que está na casa dos 28, 29 anos, e o Che ainda é um menino, ali na casa dos 23, 24 anos, nem terminou a faculdade de medicina ainda, né? Então é natural que haja entre eles alguns momentos cômicos, né? Alguns momentos desconcertantes, alguns momentos assim de personagens meio que sem jeito, meio que desencontradas, né? na vida, enfim, né? Essa vertente mais quixotesca na história, no enredo dessas duas personagens, nós a encontramos no filme, né? Porém, não há aqui a ideia de projetar a figura de um herói, né? O próprio Che vai dizer em suas cartas, e ao longo da viagem o Che escreve cartas à sua família, em especial à sua mãe, né? O Che gostava muito de escrever, compunha versos, inclusive alguns de seus versos são mencionados aqui, né? Ele declama alguns de seus versos, inclusive o Alberto Granado, acho que no filme ainda não identificou essa veia mais poética do Che, julga que julga que aqueles versos que o Che declama são versos da autoria do Lorca, né? Do Neruda, né? E não do próprio Che, quando na verdade são versos da autoria do Che, né? Ele escreve cartas à sua mãe, né? Ele vai compondo esse seu diário de viagem, né? Esse seu diário de bordo, né? E ele mesmo confessa que aquela viagem não foi viagem de heróis, né? E por que não foi viagem de heróis? Porque não é uma viagem com destino a uma fábula, com destino a um mundo encantado, a um mundo idealizado, a um mundo platônico. Pelo contrário, é uma viagem para o mundo real, né? Uma viagem para dentro de um mundo que eles não conheciam, repito, e um mundo que vai se mostrando em sua realidade mais crua, né? Em sua realidade mais dura, né? Che vai descobrir um mundo que há séculos, há pelo menos 5 séculos, é objeto de exploração dos colonizadores europeus. Um mundo que pertencia a um povo, a povos primitivos, um mundo que pertencia aos maias, aos astecas, aos incas, aos índios, e que já não mais os pertence, e que agora foi apropriado, depois de séculos de exploração, agora está nas mãos de grandes empresas estrangeiras, agora está nas mãos das empresas americanas, das empresas europeias. Não é um mundo de fábulas, não é um mundo de encantos, não é um mundo mágico de Oz, é um mundo mais cru, é um mundo mais realista, é um mundo habitado por pessoas que antes eram donas da terra e agora têm que se humilhar para as grandes empresas que se apropriaram de suas terras para trabalhar durante jornadas longas, para ganhar apenas o pão, para ganhar apenas o alimento, para saciar a fome. É o mundo das injustiças, é o mundo dos contrastes, é um mundo perverso, é um mundo explorado, é um mundo cujos donos originais, primitivos, verdadeiros donos daquelas terras, agora
estão quase que numa condição de servidão absoluta aos colonizadores, aos exploradores, né? Esse choque será um choque mais enfático. Nós veremos esse choque de forma mais clara quando o Che chegar em Cusco, no Peru, né? Ali no coração a imagem que o filme aborda é que ali seria o coração dessa América do Sul primitiva, dessa América do Sul idílica, bucólica, dessa América do Sul que um dia pertenceu a esses povos primitivos, né? E que agora dela só temos alguns memoriais, algumas lembranças, alguns resquícios, porque este mundo foi dominado, este mundo foi explorado e os seus habitantes originais foram expulsos de suas próprias terras, quando não submetidos a uma condição deplorável. Povos estes, que eram povos extremamente cultos, né? E aqui nós vemos um choque, né? O conceito de civilização, um conceito que aqui vai sendo desconstruído, e nós vamos sendo convidados a ampliar esse nosso conceito de civilização, porque povos que, devido aos livros que nos apresentaram nas escolas, povos que, devido às aulas que assistimos na escola, eram povos incivilizados, bárbaros, selvagens, por assim dizer, quando na verdade eram populações extremamente avançadas, evoluídas, né? Eram civilizações, povos que dominavam a astronomia, o conhecimento da astronomia, o conhecimento da medicina, o conhecimento da matemática e outras ciências. A única fragilidade desses povos é que esses povos não tinham a pólvora, é que esses povos não tinham armas sofisticadas para fazer frente aos dominadores, aos exploradores, aos colonizadores. Eram povos que tinham ciência, mas não tinham pólvora. E é esse ponto que é colocado no filme e que, de forma bastante sutil, vai convencendo a personagem central, Che, de que é necessário o uso da pólvora. Agora é necessário o uso das armas. Agora é necessário o uso do aparato bélico, porque só assim esta situação se reverterá e o explorador será expulso da terra por ele explorado, da terra por ele explorada, e esta terra voltará ao seu proprietário de origem, aos seus donos de origem. De forma bastante sutil, o filme já nos coloca diante deste Che revolucionário. É um Che contido, porque ainda é muito novo, está ainda descobrindo a sua vocação, né? Por isso que essa viagem, além de não ser uma viagem de heróis, é uma viagem de autodescoberta, né? Uma viagem de autoconhecimento. Por quê? Porque a personagem principal, as personagens, vão descobrir as suas origens. Vão descobrir que elas estão muito mais ligadas a esses povos primitivos, agora explorados, mas antes, em tempos de antanho, donos daquelas terras. E agora, uma vez expulsos delas, tendo essas suas propriedades assambarcadas, expropriadas, tomadas,
agora se encontram nessa condição desumana, de fome, de penúria, de carências, de faltas, de deficiências socioeconômicas, de doenças também. Por que não? Porque os colonizadores levaram para esses povos também as suas doenças, como se não bastassem se apropriar da terra desses povos, levaram para eles também doenças que esses povos não tinham e sequer apresentaram a eles o medicamento, o remédio, né? Por isso que essa figura do bioquímico, o camarada que trabalha com as ervas, com os elixires, com os aromas para produzir o medicamento, e o médico, né, são figuras que se completam e ambas trabalham na cura, né? Walter Salles, inclusive, dirigiu depois um outro filme, né? O Jardineiro Fiel, sobre o qual eu já falei aqui, né? Jardineiro Fiel eu falei sobre o Jardineiro Fiel em um dos nossos encontros acerca de cinema, né? E o Jardineiro Fiel olha, estou bastante convicto que sim, né? O Jardineiro Fiel é do Walter Salles também, né? E lá nós temos a figura do jardineiro, né? Aqui nós temos a figura do bioquímico, camarada. Lá é alguém que cuida, o diplomata que cuida das suas plantas, né? Que cuida do seu jardim. Aqui nós temos o bioquímico, que é o camarada que vai até as plantas, vai até o jardim para extrair delas o seu sumo, a sua essência, e a partir de uma combinação científica muito precisa, né, criada ali remédios para combater a enfermidade, a doença do que padece, né? Por isso que esse encontro, né, entre o médico e o bioquímico, o farmacêutico, né, um encontro bastante feliz e bastante simbólico, né, e bastante sugestivo, né, alegórico, é uma metáfora mesmo acerca da vocação real que aqueles dois jovens estão construindo, né, buscando, né? Na verdade, eles viajavam por viajar, uma viagem sem grandes objetivos, né? Uma viagem sem um lugar ao certo para se chegar, né? Mas que vai se tornar uma viagem de autodescoberta mesmo, né? E essa autodescoberta se dá justamente quando eles têm contato com esses povos e na condição em que eles estão inseridos, né? É aí que o espírito revolucionário do Che começa de forma bastante sutil. Não esperem vocês que vocês irão encontrar neste filme, né, o Che da Revolução Cubana, né? É um garoto ainda, né? Está descobrindo ainda sua revolução, sua vocação, né? Não é um jovem revolucionário, militante, né? É uma figura politizada, muito sensível às injustiças, muito sensível à dor, até porque ele também padece muito com a dor, né? Ele sofre muito de asmas, e o filme vai abordar essa doença do Che, né? Que o acompanhou ao longo da vida, né? Inclusive o próprio Che afirma que a primeira palavra que ele conheceu foi a palavra injeção, né? Por conta desse seu estado de saúde débil, né? Esse seu estado. O filme trata dessa figura debilitada, né? Um Che contido, é um Che que sofre também, que vive o seu drama pessoal, né? Que tem também as suas limitações, mas é interessante vermos esse Che jovem, né? Frágil, né? Hoje, agora, século XXI, né, já com a história, com sua história já concretizada, né, e ver, nossa, daquela figura frágil, vai emergir, vai florescer,
vai desabrochar o grande revolucionário, né? É interessante notarmos isso, né? Nós que já conhecemos sua história, a história de Che Guevara, né? Vemos que daquela figura frágil vai nascer este gigante da Revolução Cubana, né? Isso é bastante sugestivo, né? E essa vai ser uma viagem por meio da qual este jovem menino vai começar a construir esse seu ideal revolucionário, esse seu ideal político da resistência, que sabe que este quadro agora só será revertido por meio da revolução, né? É o Che marxista, né? É o Che que não é o Che pensador, né, quer fazer a revolução sentado em gabinete, não. Esse é o Che que vai conhecer a América Latina, a América do Sul, vai conhecer o campo e vai fazer a revolução, quer fazer a revolução por meio das armas, né? Essa é a figura marxista elevada ao seu momento mais alto, né? Porque para Marx, nós bem sabemos, né, a mudança da estrutura das coisas, o proletariado só tomaria o poder por meio da Revolução Armada, né? Che vai encarnar isso, e aqui nós já vemos uma consciência, embora uma consciência bastante anuviada, ainda uma consciência bastante tímida, por assim dizer, né? Ainda, mas já se formando, mas que vai caminhar para essa consciência mais ampla da necessidade da revolução, porque só assim esta injustiça seria desfeita, né? Só assim as coisas voltariam ao seu estado de normalidade, né? As terras voltariam aos seus donos de origem, o que infelizmente não aconteceu, e nós sabemos disso, mas fica o grande exemplo, a lição de alguém que lutou bastante para que isso acontecesse, né? Se todos nós que pertencemos a essa classe do proletariado tivéssemos essa consciência revolucionária, né? Enfim, as coisas seriam outras, né? E por falar em consciência revolucionária, um parênteses, né? A palavra comunista, já que estamos falando desse Che marxista, né? É impossível não assistirmos o filme, nós que já lemos Marx, né, estudamos Marx, é impossível nós não assistirmos o filme sem encontrar nele essas falas que, por mais sutis que sejam, né, nós estamos diante de um filme, né, o cinema tem a sua própria linguagem, a sua forma de veicular as coisas, né, por mais que sejam falas sutis, né, mas elas trazem esse espírito marxista, né? Elas trazem essa veia mais marxista, né? E a palavra comunista só vai aparecer 1 hora de filme, né? Veja que interessante, né? Porque, repito, é uma viagem de formação, né? Uma viagem, os futuros revolucionários, principalmente Che Guevara, né? Está ainda se formando, está ainda descobrindo esse seu lado revolucionário, esse seu lado político de resistência, né? E a palavra comunista só vai aparecer depois de 1 hora de filme, né? E ela vai aparecer, claro, ligada à ideia da propriedade privada, né? Não poderia ser diferente. Né? É a propriedade privada, como já estamos falando aqui há alguns minutos, né? É a propriedade privada que vai despertar este espírito comunista, né? Palavra essa que só vai aparecer 1 hora depois do filme. E aqui eu faço um parênteses também para as outras impressões que eu tive, né? A gente fala muito em Marx, claro, mas eu particularmente não consigo dissociar, né, a imagem
do peruano oprimido, né, do peruano que teve a sua terra tomada pela empresa estrangeira e agora bate na porta dessa mesma empresa para que ela lhe conceda um dia de trabalho para ele, esse peruano, né, esse índio, esse homem primitivo, né, e primitivo aqui no sentido mais puro do termo, né, trabalha um dia inteiro apenas para se alimentar. Não é? Eu particularmente não consegui dissociar a imagem desse peruano, desse homem primitivo, com a imagem do Bom Selvagem, de Rousseau, né? E assistindo o filme, vendo as imagens, e o quanto que elas potencializavam, resgatavam minhas leituras, resgatavam em minha memória as leituras que já fiz sobre os assuntos, né, sobre os temas, né? Não deu para não pensar também em Bolívar, né, a semelhança entre Che e Bolívar, né? E Bolívar, lembremos-nos, Bolívar era um grande leitor de Jean-Jacques Rousseau, né? E essa figura do bom selvagem, né? É uma figura sobre a qual eu sofria. Eu não consegui superar a tentação de identificar e abordar aqui, né, neste filme, né? Portanto, é um filme que nos ajuda, tem toda essa abordagem, né? Nos coloca diante de toda essa discussão filosófica extremamente ampla, né? É um filme que não é só um filme que não nos coloca apenas diante da viagem, da autodescoberta da personagem central, Che, mas também da nossa autodescoberta, né, das nossas origens, das nossas raízes, né, e o quanto ainda vivemos numa estrutura extremamente opressora, numa estrutura extremamente injusta, numa estrutura na qual aqueles que produzem a riqueza do mundo são os mais excluídos do seu usufruto, né, do seu gozo, de sua fruição, né? Não vá você, repito, não vá você assistir esse filme achando que vai encontrar aqui todo o arroubo de um revolucionário ou de revolucionários. Não se trata disso. Repito, é um filme de descoberta, né? Mas é um filme que, para nós que já conhecemos a história, é um filme que nos ajuda a entender um pouco como foi se formando essa figura emblemática, icônica aqui na América Latina, né? A figura do Ernesto Che Guevara. Vale a pena como experiência cinematográfica, né? Vale a pena porque também nos inspira a fazermos a nossa própria viagem, né? A fazermos as rupturas necessárias, né? Que o Che, a sua mãe, narra a importância dessas rupturas, né? A cada fronteira cruzada, né? A cada fronteira atravessada, né? Palavras do Che, a cada fronteira cruzada, atravessada, né? Dois momentos se colocam, né? Um momento em que o viajante é tomado pela saudade acerca daquilo que para trás fica, e momento em que ele é tomado pelo entusiasmo, o entusiasmo ao descobrir novas terras, né? Esse é o drama, esse é o pathos, né, do viajante, que ao empreender a sua própria epopeia, né, a sua própria viagem, né, não uma epopeia de heróis, né, porque não se trata disso, claro, mas epopeia por conta da grandeza e da importância da viagem, né? Ao empreender a sua própria epopeia, o viandante, o viajante, experimenta esses dois
sentimentos, né? A saudade e o entusiasmo, saudade daquilo que para trás fica, o entusiasmo acerca daquilo que está por vir, daquilo que há de vir, né? Esse espírito de viandante que vai levar o indivíduo à descoberta de suas próprias origens e do quanto que para o regresso a essas origens, para o regresso a esse estado de harmonia, esse estado, esse sim, perfeito, não é? O quanto que isso vai exigir do viandante, e agora já na condição de revolucionário, um esforço muito grande, e um esforço que pode culminar até no padecimento, na perda da própria vida, como aconteceu com Ernesto Che Guevara, assassinado, né? Não foi morto, foi assassinado mesmo, pelo exército boliviano, né, por determinação da CIA norte-americana, né? É uma viagem, nós que já conhecemos a história, é uma viagem que nos coloca diante desse drama, né, sobre o qual Che tinha consciência, mas que não hesitou, foi até o fundo dela, porque foi atraído por uma pérola que, por estar bastante escondida, despertou, aumentou ainda mais o desejo, a curiosidade do pirata. Che é esse pirata que quer se apropriar novamente desta pérola, não na condição de explorador, mas na condição de entregá-la ao seu dono de origem, né? Esta é a vocação para a qual ele, Che Guevara, endereçou toda a sua existência a partir desta viagem, e que em menor proporção, talvez, em maiores, quem sabe, né? Mas em menores proporções, talvez nos ajude também, ou nos inspire também a fazermos a nossa própria viagem na construção de um mundo melhor, como Che, a seu tempo e a seu modo, tentou fazer, né? Bem, fica aí a sugestão do filme, né? Nós que ainda estamos, nós que ainda estamos de ressaca, né? No sentido bom do termo, depois da comemoração do Oscar de melhor filme internacional, eu ainda estou aqui, né? Continuarmos bem acompanhados por Walter Salles e a sua visão de mundo, sua visão de cinema, assistindo este filme aqui, Diários de Motocicleta. Você não vai se arrepender, é um bom filme e eu o recomendo. Enfim, fico por aqui, um forte abraço a todos vocês. Em breve nós nos encontraremos aqui para discutirmos, refletirmos sobre outros filmes. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, não se esqueçam de deixar o joia aí de vocês, e em breve nós nos reencontraremos. Um forte abraço e até lá.